Para Lauren Phelps, a vida realmente só começou quando ela se casou com o amor de sua vida, Matthew Phelps, em 2016. Lauren e Matthew estavam profundamente envolvidos em sua igreja batista local, ela como professora da escola dominical e ele como ministro da igreja. Mas no outono de 2017, suas vidas mudariam para sempre. No meio da noite, um crime de proporções indescritíveis ocorreu na casa dos Phelps. Um crime que Lauren, infelizmente, não sobreviveria. Quando Matthew ligou para o 911 para relatar o crime aos investigadores, as declarações que ele deu foram assustadoras, confusas e diferentes de qualquer coisa que os investigadores esperariam. Infelizmente, este é um daqueles casos em que não temos muita história por trás. Não sei se a família de Lauren e Matthew queria privacidade após o crime ou se os repórteres não conseguiram muitas entrevistas com eles. Contudo, pouco se sabe sobre o início da vida de Lauren e Matthew. Surpreendentemente, a maioria das informações que achei sobre o casal vem do Instagram. Descobri que Lauren estava envolvida com uma empresa chamada Sensi. Sensi é um serviço semelhante a Avon e outros programas onde você pode se inscrever para vender produtos em troca de uma comissão. A Sensi trabalha com fragrâncias, como aquecedores de cera e velas, mas não é uma patrocinadora. Pelo que eu sei, Sensi parece ser um esquema de pirâmide, mas não tenho informações suficientes sobre a empresa para afirmar com certeza. É só a impressão que eles transmitem. Mas enfim, Lauren se juntou a Sensi em 2015 ou 2016 e parece que ela estava indo muito bem. Ela recebeu prêmios enquanto trabalhava para a empresa e tudo parecia estar indo muito bem. Pelo que eu posso dizer, o trabalho de Lauren na Sensi permitiu que ela mantivesse um estilo de vida em casa enquanto seu namorado e futuro marido frequentava a escola e o treinamento para se tornar pastor na Igreja Batista do casal. Para aqueles que não conhecem muito sobre a Igreja Batista, e admito que também não sei muito, um pastor é alguém que lidera os serviços da igreja, dá sermões e aconselha os membros ocasionalmente. Em uma igreja não denominacional, com a qual estou mais familiarizado, um pastor é mais semelhante a um ancião, ou melhor, alguém que toma decisões sobre as doações da igreja e projetos de alcance e as direções gerais da igreja, mas na fé batista isso geralmente não é o caso. Lauren parece ter conhecido Matthew em meados de 2014. Matthew foi mencionado pela primeira vez nas redes sociais de Lauren no outono daquele ano. Eles se deram bem imediatamente e se tornaram um casal oficialmente em novembro de 2014. Matthew e Lauren pareciam ser perfeitos um para o outro, e a família dela concordava, dizendo que eles eram destinados a ficar juntos, com Matthew sendo um cara muito honesto e de boa índole. Para Lauren, as estrelas finalmente pareciam se alinhar e ela havia encontrado aquele que procurava há tempos. Matthew permitiu que Lauren fosse autêntica e a amava por isso. Não se sabe se Lauren tinha ambições acadêmicas ou de carreira a longo prazo, mas após conhecer Matthew, sua vida começou a melhorar. Ela se envolveu mais com sua igreja, e quando Matthew anunciou que queria estudar para se tornar pastor, Lauren ficou feliz em apoiá-lo. Após quase 2 anos de namoro, ficaram noivos no Dia dos Namorados de 2016 e se casaram no mesmo ano. Segundo as redes sociais, o casal estava muito feliz junto. Na verdade, suas vidas pareciam perfeitas. Mas você sempre deve lembrar, as redes sociais são apenas uma pequena visão das vidas que as pessoas realmente vivem. Como se veria, não mais cedo do que seu casamento havia começado, ele já começava a desmoronar. Segundo a família de Lauren, apesar de parecer feliz, ela estava miserável, principalmente devido ao seu novo marido, Matthew. Como se veria, Matthew não era de todo o homem que ele afirmava ser. Você nunca adivinharia, mas Lauren e Matthew estavam andando em gelo muito fino desde o momento em que se casaram. Tenho certeza de que a maioria de nós já sabe que quando você se casa com alguém, normalmente você combina finanças. Eu sei que existem certos casais por aí que não fazem isso, mas na maioria das vezes, os casais compartilham tudo um com o outro, incluindo o seu dinheiro. Foi aqui que as coisas começaram a causar problemas para a família Phelps. Quando Matthew e Lauren eram solteiros, tudo estava indo muito bem entre eles. Afinal, cada um controlava a própria vida e compartilhava apenas o que se sentia confortável em dividir com o outro.
Agora que estavam casados, sentiam-se obrigados a compartilhar cada pequeno detalhe um com o outro. E foi quando Lauren começou a fazer algumas descobertas sobre Matthew que ela nunca teria esperado. Depois de morarem juntos por alguns meses, Lauren começou a perceber que Matthew tinha um sério problema com dinheiro. Não se sabe ao certo a profundidade da toca do coelho, mas segundo familiares e amigos de Lauren, Matthew gastava como se fosse um congressista. Mas na realidade sua renda era praticamente nada. Ao menos era pouco perto do que ele gastava. É provável que Matthew estivesse endividado, mas não pude confirmar isso com certeza, então não considere como fato. Porém, segundo os colegas de Lauren, o estilo de vida de Matthew era simplesmente insustentável, independentemente da perspectiva. Isso gerou sérios problemas no relacionamento do casal, e Lauren estava no limite pouco depois do início do casamento. Lauren era conhecida por ser engenhosa, honesta e cuidadosa com seu estilo de vida. Matthew, por outro lado, era um pouco mais turbulento e descuidado. Lauren havia conversado com ele diversas vezes sobre os gastos excessivos de dinheiro. Matthew aparentemente fez de tudo para reduzir seus gastos, mas não conseguiu largar o hábito. Afinal, para algumas pessoas, comprar coisas pode ser um vício, uma forma de esconder sua dor e desconforto em vários aspectos da vida. E isso certamente pareceu verdade para Matthew. Matthew estava infeliz com sua vida. Aparentemente, ele tinha tudo. Uma esposa linda, um trabalho gratificante, um carro legal, tudo o que a maioria das pessoas aspiraria a ter. Mas isso simplesmente não era o suficiente para ele. Lauren, preocupada com os hábitos de consumo de Matthew, começou a limitar o acesso dele às contas bancárias do casal. Mas mesmo isso não funcionava, pois ele sempre encontrava maneiras de contornar as salvaguardas de Lauren. Isso levou a várias discussões, e logo Lauren e Matthew estavam no limite um com o outro. Lauren parece ter se esforçado para resolver os problemas do casal, mas ela tem um limite. Em meados de 2017, Lauren conversava com amigos sobre Matthew e começou a temer que o relacionamento não daria certo. Não importava o que ela fazia, ela sentia que Matthew não estava disposto a reduzir seus gastos. Se um dia o casal decidisse formar uma família, seriam necessárias grandes mudanças, mas Matthew não estava disposto a fazê-las. Para piorar, Lauren começou a suspeitar que Matthew a traía, mas ainda sem provas. Nesse ponto, era mais uma intuição do que qualquer outra coisa. Lauren tentou ignorar os defeitos de Matthew, mas eles estavam se tornando grandes demais, fazendo suas vidas saírem do controle. Lauren era obcecada por coisas como roupas fofas, Star Wars, cachorros e crianças, enquanto as prioridades de Matthew eram diferentes. Veja, Matthew não era o homem que ele se mostrava ser. Matthew tinha um lado sombrio. Contrariamente aos interesses e hobbies mais alegres de Lauren, Matthew parecia ter uma afinidade por filmes de terror e o macabro, particularmente o filme Psicopata Americano. Se você nunca viu o filme, um resumo rápido é que o personagem principal, Patrick Bateman, é um banqueiro de investimentos que leva uma vida dupla como um serial killer. Segundo os amigos de Matthew, ele era verdadeiramente obcecado pelo filme a um grau preocupante. Ele até se vestia como personagens do filme em feriados ocasionalmente. Mas as coisas ficaram muito mais sombrias e preocupantes durante uma conversa casual entre Matthew e um amigo enquanto bebiam. Esse amigo afirma que Matthew mencionou serial killers sem nenhuma provocação aparente. Mas não apenas isso, ele confessou que frequentemente se perguntava como seria tirar a vida de alguém. Agora tenho certeza de que essa é uma ideia que já passou pela mente de todos nós em algum momento de nossas vidas, mas Matthew parecia estranhamente curioso. Isso não era apenas um pensamento passageiro para ele. O amigo disse que podia perceber uma energia estranha que envolvia Matthew enquanto ele ponderava sobre isso. Não demorou muito depois disso para que a tragédia acontecesse. Era 1º de setembro de 2017. O casal Phelps estava felizmente adormecido em seu apartamento e era por todos os meios uma noite como qualquer outra. Os dois se recolheram para a noite como de costume, mas no meio da noite, Matthew foi assombrado por sonhos distorcidos, dos quais não conseguia se livrar. Matthew, na verdade, revelou que lutava para dormir na maioria das noites. Isso o levou a recorrer a vários meios para tentar descansar, muitas vezes dependendo de medicamentos sem prescrição para dormir, embora haja rumores de que ele possa ter se envolvido com substâncias mais pesadas também.
Matthew tomou uma alta dose de xarope para tosse naquela noite, seguindo a dica de um amigo de que essa era a maneira mais fácil de se entregar ao sono. Porém, um dos efeitos colaterais deste remédio é que ele pode provocar sonhos bem intensos, e Matthew estava vivenciando isso diretamente. Ele nunca revelou o conteúdo desses sonhos loucos, mas eram tão perturbadores que ele saiu da cama para limpar a mente, tentando se acalmar. Ao sair da cama, ele cambaleou até a porta do quarto e acendeu a luz. Mas ao se virar para o quarto, ele não acreditou no que viu. A princípio, ele pensou que ainda sonhava, mas logo percebeu que não era um sonho. Isso era a vida real. Quando ele se virou, Matthew encontrou Lauren deitada no chão, o quarto inteiro coberto de manchas vermelhas. Na cama, ele viu uma faca e, ao olhar para suas roupas, percebeu que estava coberto de vermelho da cabeça aos pés. Inseguro do que fazer, Matthew fez a única coisa sensata e chamou a polícia. Após ligar para o 911, Matthew fez uma revelação perturbadora ao despachante. Ao falar com o operador do 911, ele relatou um sonho terrível e que, ao acender as luzes, encontrou sua esposa caída no chão. Ele continuou dizendo: "Acho que matei o Mike", então ele se calou. O despachante, desesperado, questionou como aquilo poderia ter ocorrido, mas Matthew apenas descreveu a cena do crime. Ele estava claramente em choque com o que havia acontecido. Ele explicou apenas que havia ingerido muito xarope para tosse e acordou na cena de um crime. Ao fim da ligação, Matthew soluçava, dizendo que sua esposa não merecia aquilo. Mas o choque de Matthew não duraria muito tempo. Quando os investigadores chegaram posteriormente à cena do crime para coletar evidências, notaram que um aspecto específico do local não fazia sentido. Quando chegaram para falar com Matthew, perceberam que ele estava estranhamente limpo. Apesar de ter dito ao despachante que estava coberto de manchas vermelhas, descobriram que ele estava em bom estado para alguém que acabara de acordar em uma cena de crime. Não demorou muito para os detetives provarem que Matthew, de fato, havia se limpo muito antes da chamada para o 911. Se eu acordasse e encontrasse minha esposa no chão de um quarto repleto de evidências, acho que tomar banho não seria minha prioridade. A polícia percebeu isso de imediato. Durante todo o seu interrogatório e entrevistas com a polícia, Matthew manteve sua história. Sempre que questionado, ele repetia a mesma resposta. Ele tomou uma overdose de xarope para tosse, foi dormir e acordou em uma cena de crime. A polícia não tinha nenhuma evidência para provar o contrário, além do estranho fato de que ele havia se limpo antes de ligar para o 911, mas isso não é um crime de forma alguma, é apenas estranho. Mas enquanto Matthew inicialmente manteve sua inocência durante a investigação, ele logo faria uma confissão bizarra que pegou todos de surpresa. Neste ponto, os investigadores não sabiam o que acreditar. As evidências contavam uma história clara do que aconteceu naquela noite, mas o relato que Matthew deu fazia igualmente sentido, pelo menos até certo ponto. Matthew alegou estar sob influência de xarope para tosse quando o crime ocorreu, o que parecia ser verdade. Mas o fabricante do xarope para tosse em questão explicou que, em seus inúmeros anos de pesquisa, eles não encontraram nenhuma evidência que pudesse ligar o medicamento à violência. A polícia estava muito desconfiada, mas ainda não conseguiu provar muita coisa. Durante seu julgamento, Matthew conversava com o juiz responsável por supervisionar seu caso. O comportamento de Matthew começou a mudar enquanto falava com o juiz. Até então, Matthew não demonstrara remorso. Quando os investigadores falaram com ele na cena do crime, notaram que não mostrou sinais significativos de emoção, nem mesmo derramando lágrimas reais. Mas ao falar com o juiz, Matthew passou por uma grande mudança e realmente admitiu o crime. Ele contou sua versão da história e se abriu sobre a possibilidade de ser responsável pelo crime. Então, pouco tempo depois, ele praticamente confessou que o xarope para tosse provavelmente não tinha relação com suas ações naquela noite. O juiz perguntou se ele estava admitindo culpa. E Matthew concordou. Alguns promotores acreditam que Matthew só fez isso para evitar a pena de morte, enquanto outros acreditam que ele começava a mostrar remorso. É difícil afirmar com certeza, mas isso está longe de ser o fim da história, e as coisas só piorariam para Matthew. Durante as investigações e o julgamento em andamento, os detetives rastrearam várias contas de mídias sociais de Matthew.
Ele tinha duas contas no Instagram, uma intitulada Marty Radical e outra intitulada Uncanny Maddie. Na página Marty Radical, Matthew postava principalmente capturas de tela e citações do filme Psicopata Americano. Não posso confirmar as postagens específicas do Matthew, pois a conta foi configurada como privada, mas a imagem de perfil ainda visível mostra Christian Bale do filme coberto de respingos vermelhos, indicando que as alegações são provavelmente verdadeiras. Quanto à outra conta de Matthew, bem, vamos apenas dizer que a bio dele não envelheceu bem. A única parte desta página que ainda é visível é a mensagem em sua bio que diz: "Eu sou apenas um anônimo lamentável à deriva no abstrato. Não sei mais se estou sonhando ou acordado." A polícia fez algumas sugestões ousadas, alegando que Matthew estava tão fascinado com American Psycho e tão frustrado com sua esposa por tentar controlar suas finanças e ameaçar o divórcio que ele estourou. Em um acesso de raiva, eles alegaram que ele encenou uma de suas cenas favoritas de American Psycho, infligindo mais de 120 ferimentos individuais em sua esposa, e depois se deu ao trabalho de se limpar antes de chamar a polícia. Embora Matthew nunca tenha admitido diretamente todas essas alegações, não acho que seja um exagero supor que os investigadores provavelmente estão corretos nessas suposições. Após o crime, a família de Lauren se pronunciou sobre o caso e o pai de Lauren expressou arrependimento pelas últimas semanas de vida de Lauren. Ele notou que semanas antes da morte da filha, o comportamento dela havia mudado. Ela parecia paranoica, assustada e preocupada. Ele se arrepende de não ter questionado mais, acreditando que isso pode sugerir que o crime de Matthew foi premeditado e que Lauren pode ter sentido que algo ruim estava por vir. Para piorar ainda mais a situação, Lauren também descobriu que Matthew a estava traindo. A irmã de Lauren relata que conversou com ela horas antes do crime, descobrindo que Lauren e Matthew discutiam sobre o suposto caso dele. Depois que Lauren viu seu marido saindo sorrateiramente de casa para estar com outra mulher. A irmã de Lauren crê que eles provavelmente retomavam essa discussão quando Matthew perdeu a paciência e começou a atacar Lauren. Apesar de fazer sentido, isso nunca foi comprovado. Podemos nunca saber ao certo, mas a família de Lauren ficou além de desolada com toda a situação. Embora eu tenha certeza que isso não precisa ser dito. A mãe de Lauren descreve Matthew como um mestre manipulador e acredita que o crime foi premeditado por meses, embora eu não tenha encontrado motivos para acreditar nisso. De acordo com a mãe de Lauren, a polícia informou que a maioria dos ferimentos de Lauren foram infligidos por trás. Eles suspeitam que ele a derrubou, sentou em cima dela e a agrediu enquanto ela estava indefesa. Em resposta, o pai de Lauren disse que pensa todos os dias no que fez de errado e no que perdeu. Até hoje, apenas me arrependo de não ter mantido meus olhos abertos e observado. Eu aceitei tudo como era. Ao ser questionado se perdoaria Matthew algum dia, o pai de Lauren respondeu que não. Levará isso para o túmulo e ainda o odiará. No final, Matthew foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Já posso dizer que algumas pessoas selecionadas assistindo a este vídeo correrão para os comentários e começarão a desabafar sobre como este homem cristão matou sua esposa. Deixe-me dizer-lhe, Matthew não era um homem cristão. Matthew era uma fraude, até mesmo uma piada. Na verdade, uma de suas contas de mídia social nem sequer se descrevia como sendo um pastor, ou mesmo um pastor em treinamento. Descrevia-o como um empreendedor. O cristianismo é sobreviver conforme o exemplo de Cristo, ajudando os menos afortunados, amando o próximo, estando no mundo sem ser do mundo, e seguindo os simples mandamentos que Deus deu a seus seguidores. Matthew não era nada disso. Matthew era um homem odioso que virou as costas para a religião há muito tempo. Ele não representa nenhum cristão que eu já tenha conhecido, e me dói até mesmo ter mencionado ele no contexto de ser um ministro da palavra de Deus. Ele não é nada além de um lobo em pele de cordeiro, e Matthew recebeu exatamente o que merecia. Mas no mundo real do cristianismo, por mais doloroso que possa ser ouvir às vezes, sempre há uma possibilidade de redenção. E eu certamente espero que antes que sua vida termine, meu sobrinho consiga realmente mudar sua vida e perceber a dor e o sofrimento que ele causou em tantas pessoas inocentes e talvez até se redimir antes que seja tarde demais. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Se você quer ver mais documentários de crimes reais como este, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever.
Se você gostaria de ajudar a apoiar o canal, a melhor maneira de fazer isso é simplesmente deixando um comentário abaixo. Qualquer comentário serve. Isso ajuda o canal muito mais do que você pode imaginar. Se quiser ajudar financeiramente, clique no botão azul Participar abaixo ou compre uma caneca de histórias de crimes reais em ticknotes.com. Sou Taiknot, te vejo no próximo vídeo.